São de documentos do tipo externo do PING são feitos de forma semelhante ao documento interno. A diferença é que eu devo selecionar a segunda opção, obviamente, e o sistema ele vai abrir para o usuário uma área de captura de arquivos para fazer o upload dos arquivos que devem ser inseridos no PING. E essa área de upload ela permite, pela configuração padrão, 10 arquivos a serem enviados ao mesmo tempo, com um máximo de 5 megabytes por arquivo. Nesse caso específico, a configuração padrão está limitada a 10 arquivos de 5 megabytes, mas esses limites podem ser ajustados de acordo com a necessidade do cliente e de acordo com o contrato que foi firmado entre o cliente e o PING, facilitando e permitindo com que o cliente possa inserir um número maior de documentos e um volume maior de acordo com a necessidade. Então, uma vez a tela de inserção dos documentos está disponível, basta o usuário abrir o navegador ou selecionar, os documentos que precisam ser inseridos ou enviados. Nesse caso aqui eu estou com um navegador de arquivos aqui ao lado, simplesmente clico e arrasto esses documentos para a tela do PING. E aí o PING automaticamente já vai capturar esse conjunto de arquivos e preparar para o envio. O próximo passo vai ser a definição dos metadados de cada um desses documentos que foram inseridos no caso, da mesma forma que foi feito com o documento interno, mas nesse caso ele é feito em lote, porque muitas vezes os usuários demandam a inserção, o envio de vários documentos para compor, para preencher o processo. Eu vou fazer isso, vou colocar aqui alguns documentos de exemplo, tá? Não vou preencher todos os campos por questão de tempo, mas aí você pode também selecionar e definir a forma, o formato em qual você recebeu esse documento, se ele é recebido digitalmente, como muitos dos boletos são hoje, ou se ele foi escaneado e esse documento vai ser guardado fisicamente. Tá? O nível de acesso aqui está público. Tá? Verifiquem que dependendo do tipo também fica disponível como público sigiloso. Vou colocar contra-cheque, só como exemplo, tá? Pra gente ganhar tempo. Verifiquem também que o PING tem uma série de opções de tipos, mas os tipos necessários para a sua empresa, para a sua realidade, podem ser inseridos de acordo com a necessidade. Ok. Então foram enviados 7 documentos, eu preenchi basicamente o tipo de cada documento. Percebam que aqui na parte superior ele tem umas setas que me permitem definir a ordem. Como são 7 documentos, como é que esses documentos vão ficar aqui no processo, organizados no processo, na estrutura que a gente chama de árvore? Vai ser de acordo com a ordem que ele está sendo apresentado aqui. Então vou manter a ordem que foi apresentado. Se eu quisesse alterar, eu alteraria por meio dessas setas. Não vai ser o caso, eu vou simplesmente enviar os documentos da forma como foi configurado. Então, enviando os documentos, esses arquivos PDF serão inseridos no PING, dentro dessa pasta que já está selecionada, e os documentos estarão disponíveis para visualização pelos usuários, por aqueles que vão tratar dessa pasta, desse fluxo, desse processo ao longo da vida e da tramitação dessa unidade de dados. Percebam que a estrutura aqui da árvore fica preenchida, de acordo com a ordem que a gente selecionou lá, e cada um desses documentos são efetivamente os documentos que eu selecionei no computador e que eu enviei
através do upload do PIN. Esse é o documento externo. É um documento que vai ser apresentado nesse formato. Via de regra é um PDF, né, mas poderia ser uma imagem, poderia ser um arquivo TXT, poderia ser um outro tipo de arquivo que o navegador consegue interpretar e que pode ser apresentado aqui na tela do documento dentro do processo. Então nós temos um processo criado com um documento interno, né, o primeiro contrato que a gente criou e os demais documentos externos de acordo com o tipo que eu selecionei.